FGV, TJDFT, Analista Judiciário, Área Análise de Sistemas, 2022. O analista de sistemas Pedro desenvolveu o Web Service R-Service aplicando o estilo de arquitetura REST, Representational State Transfer. As aplicações clientes que utilizam o R-Service são desenvolvidas de forma desacoplada e dissociada de R-Service e manipulam os recursos de R-Service através de representações transferidas em mensagens autodescritivas. Para habilitar a independência no desenvolvimento de aplicações clientes com o uso de representações em mensagens autodescritivas, Pedro aplicou em R-Service o princípio REST, A, arquitetura cliente-servidor, B, código sob demanda, C, interface uniforme, D, sistema em camadas, E, capacidade de cache. REST é sigla para Representational State Transfer, que é um estilo de desenvolvimento baseado em interação simples de cliente-servidor e que usa o protocolo HTTP. REST é baseado na ideia de recurso identificável, o qual possui uma URI. Todas as interações com recursos são baseadas em HTTP POST, GET, PUT e DELETE. Atualmente é muito usado para implementar web services de baixo overhead. Os princípios de engenharia que orientam o REST são arquitetura cliente-servidor, separação entre usuário e servidor, advindo da web. Stateless, comunicação sem estado e nenhum contexto armazenado no servidor. Cache, dados podem ser reutilizados em requisições posteriores, melhorando a eficiência e diminuindo a latência. Interface uniforme, característica que distingue a arquitetura REST das demais. A generalidade adiciona simplicidade ao sistema e as implementações ocorrem separadas dos serviços fornecidos. O REST divide em 4 restrições de interface: identificação de recursos, recursos manipulados com representações, mensagens autodescritivas e hipermídia como motor de estado da aplicação. Sistema em camadas: cada camada pode enxergar somente a camada com a qual pode interagir. Código sob demanda: uma funcionalidade pode ser adicionada na forma de applets ou script. Trata-se de uma restrição opcional que pode ser desabilitada em alguns contextos. A questão cita que serão utilizadas representações transferidas em mensagens autodescritivas, princípio da interface uniforme. Gabarito, letra C. FGV, TJDFT, Analista Judiciário, Área Análise de Sistemas, 2022. A analista Esther implementou um teste automatizado de nome eTest para o software TJApp. O eTest avalia se TJApp é capaz de executar seu fluxo de execução principal de forma completa, em um ambiente muito semelhante ao do usuário final. Portanto, o eTest implementado por Esther é do tipo A, regressão visual, B, unitário, C, desempenho, D, ponta a ponta, E, exploratório. Os testes de software podem ser diversos, a depender do tipo de software, principalmente de suas configurações e aplicações. As equipes podem escolher testes que comecem desde unidades individuais até testes para facilitar a integração dos sistemas. Algumas classes de testes existentes na literatura e aplicadas com diferentes propósitos: teste de unidade. O foco é um módulo do software a partir da descrição do projeto no nível de componente. Teste de integração. O objetivo é realizar testes que visem uma arquitetura de software ao mesmo tempo em que ocorrem testes para descobrir erros de interface. Geralmente uma integração incremental é a melhor alternativa, pois a partir dos testes de unidades vão ocorrendo integrações incrementais, o que diminui os erros e facilitam os isolamentos para correção. Teste de regressão. Reexecuta o mesmo conjunto de testes para encontrar efeitos colaterais com as alterações de testes de integração. Um teste de regressão visual é automatizado para expor as alterações visuais do software, para ser testada posteriormente. Teste de desempenho. Testa a execução do software em tempo de execução no contexto integrado do sistema. Teste ponta a ponta. Como o nome sugere, os testes são realizados dos processos iniciais até os finais a fim de verificar todos os componentes e não partes isoladas. Logo, a questão exige a implementação de um teste ponta a ponta. O eTest deve ser capaz de executar o fluxo de execução de forma completa, início ao fim, em um ambiente muito semelhante ao do usuário final, pode ser um protótipo ou uma versão final. Gabarito, letra D. FGV, TJDFT, Analista Judiciário,
Área Análise de Sistemas, 2022. No contexto do JavaScript, analise as afirmativas a seguir a respeito do comportamento do JS de mover declarações para o top, em inglês, hoisting. Primeira. Variáveis declaradas por meio de var podem ser utilizadas antes de declaradas. Segunda. Variáveis declaradas com let e const são movidas para o topo do bloco somente quando inicializadas na declaração. Terceira. Usar uma constante, const, antes de declarada gera um erro de sintaxe. Está correto o que se afirma em A, somente primeira, B, somente primeira e segunda, C, somente primeira e terceira, D, somente segunda e terceira, E, primeira, segunda e terceira. A questão aborda o conceito de hoisting no contexto da linguagem de programação JavaScript. Hoisting é um comportamento do JavaScript que move as declarações para o topo do seu escopo atual. A questão pede para analisar 3 afirmativas sobre esse comportamento e identificar quais estão corretas. Item A. Errado. O item A afirma que apenas a afirmativa primeira está correta. Errado, pois a afirmativa terceira também está correta. Portanto, a resposta do item A é divergente. A afirmativa primeira está correta, pois no JavaScript, as variáveis declaradas com var são movidas para o topo do seu escopo e podem ser utilizadas antes de serem declaradas. No entanto, a afirmativa terceira também está correta, pois usar uma constante, const, antes de ser declarada gera um erro de referência, não um erro de sintaxe, como afirmado. Item B. Errado. O item B afirma que apenas as afirmativas primeira e segunda estão corretas. Errado, pois a afirmativa terceira também está correta. Portanto, a resposta do item B é divergente. A afirmativa segunda está incorreta, pois no JavaScript, as variáveis declaradas com let e const não são movidas para o topo do bloco, mesmo quando inicializadas na declaração. Elas entram em uma zona morta temporal, onde não podem ser acessadas até que a execução atinja a declaração. Item C. Correto. O item C afirma que apenas as afirmativas primeira e terceira estão corretas. Portanto, a resposta do item C é o gabarito. As afirmativas primeira e terceira estão corretas. Pois no JavaScript, as variáveis declaradas com var são movidas para o topo do seu escopo e podem ser utilizadas antes de serem declaradas. A afirmativa terceira está correta, pois usar uma constante, const, antes de ser declarada gera um erro de referência, não um erro de sintaxe, como afirmado. Item D. Errado. O item D afirma que apenas as afirmativas segunda e terceira estão corretas. Errado, pois a afirmativa primeira também está correta. Portanto, a resposta do item D é divergente. A afirmativa segunda está incorreta, pois no JavaScript, as variáveis declaradas com let e const não são movidas para o topo do bloco, mesmo quando inicializadas na declaração. Elas entram em uma zona morta temporal, onde não podem ser acessadas até que a execução atinja a declaração. Item E. Errado. O item E afirma que todas as afirmativas estão corretas. Errado, pois a afirmativa segunda está incorreta. Portanto, a resposta do item é divergente. A afirmativa segunda está incorreta, pois no JavaScript, as variáveis declaradas com let e const não são movidas para o topo do bloco, mesmo quando inicializadas na declaração. Elas entram em uma zona morta temporal, onde não podem ser acessadas até que a execução atinja a declaração. FGV, TJDFT, Analista Judiciário, Área Análise de Sistemas, 2022. O analista de sistemas Bravo desenvolveu o Web Service TJ Service para o TJDFT sem mecanismos de controle de segurança. A comunicação de TJ Service ocorre conforme especificações do protocolo SOAP, Simple Object Access Protocol. A fim de proteger a troca de mensagens de TJ Service, Bravo foi orientado pelo TJDFT a implementar o suporte à autenticação baseada em token. Os mecanismos de proteção de mensagens SOAP baseados em token que Bravo deve implementar são definidos na especificação Web Services: A. Dynamic Discovery, B. Addressing, C. Reliable Messaging, D. Security, e MAC Connection. Conforme o site W3.
Org em sua nota sobre SOAP, Simple Object Access Protocol, SOAP é um protocolo leve para a troca de informações em um ambiente descentralizado e distribuído. É um protocolo baseado em XML que consiste em 3 partes. Todas as mensagens do protocolo são codificadas utilizando o XML. Os padrões de suporte apoiam a arquitetura SOA, arquitetura orientada a serviços, em diferentes aplicações. WS Reliable Message, troca de mensagens que garante que elas serão entregues uma vez e apenas uma vez. WS Security, conjunto de padrões que apoiam a proteção de web services, incluindo padrões que especificam a definição de políticas de proteção e padrões que cobrem o uso de assinaturas digitais. WS Addressing, define como as informações de endereço devem ser representadas em uma mensagem SOAP. WS Transactions, define como as transações através de serviços distribuídos devem ser coordenadas. Logo, o mecanismo de proteção baseados em token deve implementar um padrão WS Security. Gabarito, letra D. FGV, TJDFT, Analista Judiciário, Área Análise de Sistemas, 2022. Em User Interface, UI, formulário é um grupo de controles de entrada relacionados que permite que os usuários forneçam dados ou configurem opções. O input está entre os componentes de entrada de dados mais utilizados e pode fazer uso de placeholders. O uso de placeholders pode proporcionar mais clareza no design, pois eles a. agrupam elementos em formulários, b. dispensam a utilização de máscaras, c. geram rótulos dinâmicos tais como legends, d. são acionáveis pelos usuários em caso de dúvidas, e fornecem dicas e exemplos sobre o dado correto a ser inserido. Para preenchimento dos formulários existem os elementos auxiliares, os quais facilitam o processo de preenchimento dos campos pelo usuário. A. Errado. O agrupamento de elementos é possível com o uso de fields em um label. B. Errado. Uma máscara é recomendada quando o dado de entrada possuir um padrão. C. Errado. Legend é utilizado com fields para dar um título ao agrupamento de elementos. D. Errado. O ícone de ajuda é acionado pelo usuário como uma informação complementar. E. Certo. Os placeholders fornecem dicas e exemplos de como preencher um campo. Gabarito, letra E. IBFC, TRE Pará, Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Análise de Sistemas, 2020. A tecnologia padrão para gerenciamento específico de bancos de dados, em Java, que permite trabalhar de maneira simples e orientada a objetos, com um banco de dados é assinar a alternativa que preencha corretamente a lacuna. A. JPA. B. EJB. C. MJSF. D. JEE. A alternativa está correta, pois JPA é um framework, baseado em POJOs, Plain Old Java Objects, para persistir objetos Java que permite trabalhar com um banco de dados de maneira simples. A alternativa B está incorreta, pois EJB é utilizado para desenvolver e implantar aplicações distribuídas baseadas em componentes. A alternativa C está incorreta, pois JSF é utilizado para a construção de interfaces. A alternativa D está incorreta, pois JE é uma plataforma de programação para servidores que utilizam a linguagem Java. IBFC, TRE Pará, Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Análise de Sistemas, 2020. Dada a definição técnica abaixo, assinale a alternativa que corresponda a esse conceito. Ferramenta desenvolvida totalmente em Java pelo grupo Apache com o objetivo de realizar testes de carga e estresse. A. JBoss. B. JDBC. C. JMeter. D. John. A alternativa está incorreta, pois JBoss é um servidor de aplicação, que é desenvolvido em Java e de código aberto. A alternativa B está incorreta, pois JDBC é uma API em Java que faz o envio de instruções SQL. A alternativa C está correta, pois JMeter é o aplicativo desenvolvido em Java e de código aberto para executar testes funcionais e medir o desempenho de aplicações com carga e estresse. A alternativa D está incorreta, pois JSON é um modelo de envio e armazenamento de informações de texto. IBFC, TRE Pará,
analista judiciário, área apoio especializado, especialidade análise de sistemas, 2020. Um identificador é uma palavra usada para identificar variáveis, constantes e funções criadas pelo programador. Um identificador JavaScript deve começar com A, uma letra, somente maiúscula, sustenido, hashtag, ou cifrão, cifrão. B, uma letra, somente minúscula, underline, ou porcentagem. C, uma letra, maiúscula ou minúscula, underline, ou cifrão. D, uma letra, maiúscula ou minúscula, underline, ou cifrão, cifrão. JavaScript é uma linguagem de programação interpretada estruturada, utilizada para criar websites e deixar dinâmico as páginas web. Para criar variáveis é necessário seguir uma regra de nomenclatura que é preciso começar com uma letra, maiúscula ou minúscula, underline, ou cifrão conforme a questão aborda na alternativa D. Os próximos caracteres podem também ser números, 0 até 9. A alternativa D está correta. IBFC, TRE Pará, analista judiciário, área apoio especializado, especialidade análise de sistemas, 2020. Conforme a IFUG, International Function Point Users Group, no Manual de Práticas de Contagem de Pontos de Função, o primeiro passo para se fazer o cálculo do valor do fator de ajuste, VAF, é o de avaliar cada uma das 14 características gerais do sistema na escala de 0 a 5 para determinar o nível de influência, NI. B. 10 características gerais do sistema na escala de 0 a 3 para determinar o nível de influência, NI. C. 7 características gerais do sistema na escala de 1 a 3 para determinar o nível de influência, NI. D. 5 características gerais do sistema na escala de 0 a 5 para determinar o nível de influência, NI. Para ajustar o nível de complexidade deve ser levado em consideração 14 características do sistema: comunicação de dados, processamento distribuído, performance, configuração intensamente utilizada, volume de transações, entrada de dados online, eficiência do usuário final, atualização online, processamento complexo, reusabilidade, facilidade de instalação, facilidade de operação, múltiplos locais e facilidade de mudança. Deve-se atribuir níveis de influência para cada característica variando numa escala de 0 a 5, de nenhuma influência para total influência. Dessa forma, a alternativa correta é a letra A. CESP, SEBRASP, STM, analista judiciário, área apoio especializado, especialidade análise de sistemas, 2018. Requisitos de domínio são relativos ao que o sistema deve fornecer, como ele deve reagir a entradas específicas e se comportar em determinadas situações, enquanto os requisitos funcionais são restrições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo sistema. Certo ou errado? Os requisitos funcionais são descrições de serviços que o sistema deve fornecer, como ele deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Já os requisitos não funcionais são restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema, que podem ser restrições de tempo, processamento, desenvolvimento, normas, etc. Gabarito: errado.